Razão incremental. Antes da gente começar a discutir o que é a razão incremental de fato, eu acho interessante a gente se ater a dois conceitos básicos que vêm lá da geometria e que estão presentes no cálculo, que é o conceito de reta tangente e reta secante. Então, uma reta tangente, ela vai ser aquela reta que vai encostar num determinado ponto de alguma coisa. Na matemática, a gente usa normalmente curvas e círculos, mas, claro, pode ser outras formas de se representar esse processo. Então, por exemplo, ali na figura do círculo, a gente tem um ponto P e a gente tem uma reta que está tocando no ponto P, ou seja, uma reta tangente. E a gente pode dizer que essa reta é tangente ao ponto P. Em outras palavras, essa reta está encostando no ponto P. Ali no desenho ao lado a gente tem um gráfico e nesse gráfico ele tem o formato de uma curva. Então a gente tem dois pontos P e Q. Na reta laranja a gente tem uma reta que está encostando no ponto P. Então a gente pode dizer que essa reta é tangente ao ponto P. Da mesma forma que ali do lado a gente tem uma outra reta verde no ponto Q, que está encostando no ponto Q. Então a gente pode dizer que essa reta é tangente ao ponto Q. E agora falando de reta secante, uma reta secante é aquela reta que vai conectar dois pontos em alguma coisa, seja num gráfico, num círculo, tanto faz. Então tu pode olhar no desenho da direita que a gente tem o ponto A e o ponto B dentro de um círculo. E os dois estão sendo conectados por uma reta em azul. Essa reta é uma reta secante, então a gente pode dizer que essa reta é secante nos pontos A e B, porque ela conecta os pontos A e B. Da mesma forma, no desenho da esquerda, a gente tem um gráfico e a gente tem uma curva. E a gente tem uma reta roxa que está ligando os pontos P e Q. Então a gente pode dizer que essa reta é secante aos pontos P e Q, porque ela liga esses dois pontos. Então agora vamos discutir o que é a razão incremental. Imagina que a gente tem um plano cartesiano com eixos x e y. E vamos imaginar que nesse plano cartesiano a gente tem uma curva. Bom, para começar a descobrir e calcular a razão incremental, primeiramente a gente vai ter que traçar dois pontos dentro dessa curva. E depois que a gente escolher esses dois pontos da nossa curva, a gente vai dar o nome deles de x. Então a gente vai pegar os nossos dois pontos e vai nomear cada um deles de x. Bom, então depois que a gente fez todo esse procedimento, a gente pode notar que entre os pontos x e o outro ponto x, a gente pode formar uma reta secante, uma reta que vai interligar esses dois pontos. Aí na figura está representado de vermelho, óbvio, então a gente tem uma reta secante entre os dois pontos x e x. E qual que vai ser o nosso próximo movimento? A gente vai tentar transformar essa reta que é secante numa reta tangente, certo? E bom, como a gente está falando de funções, o cálculo nada mais é do que a continuação do estudo de funções que a gente vê no ensino médio. Então, como a gente tem valores de entrada no nosso eixo x, a gente vai ter valores de saída no nosso eixo y. E um dos valores de saída para o nosso ponto, para o primeiro ponto x que a gente colocou na nossa curva, vai ser o valor de saída f de x. E depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar o nosso segundo ponto, que tem o nome de x, e vai adicionar um h a ele. Ou seja, a gente vai incrementar um h a esse valor de x, que é o valor do nosso segundo ponto. De novo, como a gente está falando de funções, a gente tem valores de entrada e de saída. E como no meu eixo x eu tenho um valor de entrada x mais h, no meu eixo y eu vou ter um valor de saída chamado de f de x mais h. E no momento que a gente começa a adicionar um h ao nosso x, ao nosso segundo ponto x, a gente está fazendo um incremento a esse valor.
E quando a gente faz esse incremento, o nosso segundo ponto x ele começa a descer para baixo da curva, ele começa a se juntar ao primeiro ponto que a gente traçou lá atrás. E o que é que vai acontecer? Quanto mais a gente for incrementando ao nosso segundo ponto x, a nossa reta que é secante, ela vai ficando inclinada e ela vai se tornando tangente aos poucos. Então, quando a gente fizer esse processo de incrementação, o nosso valor de x ele vai tender a zero, ele vai chegar muito próximo de zero, ele vai se aproximar de zero. E essa aproximação de zero vai fazer com que a nossa reta que era secante se torne tangente, porque ela vai se aproximar do nosso primeiro ponto, assim se tornando tangente. Bom, a gente pode descrever esse processo que a gente narrou anteriormente de uma maneira matemática. Bom, como a gente tem o valor de saída f de x mais h, a gente pode jogar isso numa equação, numa forma de equação, e a gente vai diminuir pelo valor de f de x. Por que a gente vai diminuir? Porque a gente está tendo uma variação entre os valores de f de x mais h e os valores de f de x. Portanto, isso vai ser uma subtração. E a gente vai dividir isso pelos valores do ponto x, do primeiro ponto x, somado com o h. Por que a gente vai fazer isso? Porque como a gente está fazendo um processo de soma no segundo ponto x, a gente tem que incluir o h nessa equação. E a gente vai subtrair pelo segundo ponto x. Por que a gente faz isso? Porque a gente está tendo de novo uma variação entre os dois pontos x. Tudo isso é igual ao limite de h tendendo a zero. Por que isso acontece? Porque como a gente está aproximando o nosso valor de h e de x a zero, então a gente pode dizer que isso é um limite, ou seja, o nosso limite está tendendo a zero. Então a gente tem que escrever que o limite de h tende a zero, certo? Então a gente pode cancelar aqueles 2x que estão aparecendo ali, vai ficar só h, e a gente pode dizer que a fórmula da razão incremental é o limite de h quando tende a zero é igual a f de x mais h menos f de x sobre h. Essa é a fórmula da razão incremental. E essa é a fórmula da derivada pela definição. Uma outra coisa que a gente pode observar é que se a gente traçar uma reta no nosso eixo x e uma outra reta no nosso eixo y, a gente vai formar um triângulo. Esse triângulo ele vai produzir para nós um ângulo θ. E o que a gente pode concluir disso? Se a gente observar bem, existe uma certa variação no nosso eixo x. Ou seja, a gente pode dizer que essa variação vai se chamar de ΔX. Da mesma forma, existe uma variação no nosso eixo y. E essa variação a gente vai chamar de ΔY. Então a gente pode dizer que ΔY sobre ΔX é a mesma coisa que a nossa razão incremental, a nossa fórmula da razão incremental que a gente viu antes. Então essa é uma outra notação que a gente pode usar quando a gente está falando de razão incremental, quando a gente está falando de derivada. Então, para encerrar essa ideia de vez, a gente diz que uma derivada é a taxa de variação de uma função y igual a f de x em relação a um valor x. Então, a gente chama de derivada a taxa de variação de uma função y igual a f de x em relação ao próprio x. Então, para encontrar a derivada de alguma coisa, a gente considera uma curva qualquer e escolhe 2 pontos nela. E a gente chama esses 2 pontos de x. E o que acontece? O f de x ele vai estar associado ao primeiro ponto x que a gente escolheu. F de x é a nossa saída do primeiro valor x. E o nosso segundo valor de x, a gente vai incrementar ele com o valor h. Então, a gente vai ter um f de x
que vai estar associado a um outro valor f de x mais h, que vai ser a nossa saída. Quando a gente faz essa técnica, esse truque, a gente está movendo o nosso x para o valor zero, ou seja, ele está tendendo ao valor zero. E isso vai fazer com que a nossa reta, que era secante, se torne tangente. E derivar nada mais é do que isso. Derivada é tu encontrar a inclinação da reta tangente numa curva. Para te encontrar essa inclinação dessa reta tangente numa curva, tu usa esse procedimento que eu passei para vocês.